Boa noite pessoal. Resolvi entrar em live, né, fazer uma live por conta do assunto que eu realmente mexeu, né, comigo e que há tempos eu trato e a gente conversa, que é a hipersensualização das meninas. Por que não hipersexualização? Porque uma vai decorrer da outra, vai acabar decorrendo da outra. Mas, para quem não sabe, né, eu postei agora há pouco um vídeo de uma mulher comentando o caso de uma menina. E esta menina, ela, com 8 anos de idade, quis... Boa noite, Maria Brasília. E... ela, com 8 anos de idade, ela quis fazer uma festa de aniversário com 5 amiguinhas, até aí ok, num spa, um salão de beleza, tá? Bem, daí ela começou com 9, 10 anos a ter contas nas grandes redes de maquiagens. Com 12 ela pediu uma harmonização facial e a vida dela era isso. Era viver em função da aparência, em função do mostrar uma adultização precoce. Bem, essa adultização precoce é um mal, é algo que deve ser combatido e que as meninas não precisam viver isto. Bem, aí se levantou, né, que a menina passava em função de seguir blogueiras de moda, desde muito pequena já tinha um celular e que ela se inspirava nas youtubers, né, nessas mulheres que passam o dia inteiro nos stories de roupa de ginástica, malhando, fazendo dancinhas, curtindo, mostrando a casa. Ou seja, um conteúdo vazio, um conteúdo que não acrescenta. Aí vocês vão perguntar, mas então o problema é tela mesmo, né? Então é isso aí. E aí eu vou ser mais chocante. Eu vou dizer para vocês, há um problema com as telas? Tá? Boa noite para quem tá chegando. Essa live é para falar sobre a hipersensualização das nossas meninas. Fica comigo e quem não vai poder ficar, eu vou deixar salva, tá? Porque realmente o objetivo era vir aqui fazer um vídeo, porque eu gravei uns stories falando, tá? Mas realmente uma live a gente consegue se comunicar melhor. Há esse problema, tá? Da essa hipersensualização decorrente das telas. Claro que prejudica, mas a cabeça vazia é que vai fazer a oficina do diabo. Então, o que acontece? Vocês vão me dizer assim, mas então é só tirar o celular e pronto? É mais profundo, vai um pouco mais além. Porque essa mentalidade de festinha em spa, que não é o problema em si somente a festa, essa mentalidade de que as meninas devem desde muito cedo ficar só em função da aparência, é uma mentalidade burguesa fútil, vazia, né? Principalmente nas grandes cidades, é um costume que acontece nas grandes cidades, com meninas com boas condições financeiras. E que bom que existam meninas com boas condições financeiras e que bom que elas gostem de se cuidar. O problema é o exagero e o que está acontecendo ao seu entorno. Ou seja, há um incentivo a essas meninas, tá? Há um estímulo a essas crianças a uma adultização precoce, sendo que não é uma busca pela adultização pelos meios corretos, porque falam muito, a criança tem que ser criança, e é verdade, tem que ser, tem que viver a infância, e é como eu disse nos meus stories, criança tem que ralar joelho, né, tem que subir em árvore, menininha tem que
ter roupinha de boneca espalhada pela casa, enfim. Mas a questão é buscar porque a criança, ela brinca do mundo adulto, ela reporta para a brincadeira o que está acontecendo no mundo adulto. Isso aí é uma coisa interessante. Então as meninas vão dizer, então a menina não pode se maquiar, não pode pintar unha, não pode botar o salto da mamãe e andar pela casa. É errado? Não, isso faz parte, é uma brincadeira, é lúdico, é como se ela se preparasse para o mundo adulto, refletindo dentro daquele universo infantil. O problema está em transportar do mundo infantil, da brincadeira, para a sua vida real, como se isto fosse algo a ser louvado. Então a gente se assusta quando vê uma menina, né, vestida como essas tiktokers, essas que dançam com cropped, short jeans, fazendo danças sensuais, andando de unhas pintada de cor forte, altamente maquiada, né? Isso aí é assustador, quase que é perverso isto. Por quê? Porque ele sequestra, ele rouba a pureza da menina, tá? Porque é a falta da virtude, é o vício que está falando mais alto. Então é uma cultura de futilidade, em que sim é agravada pelo mau uso das telas. Isso sim é agravado pelos mau usos das telas, mas poderia ocorrer até sem as telas, poderia ocorrer num universo onde isso é hipervalorizado, tá? Bem, aonde a menina deve se inspirar para viver esse universo infantil refletindo? Na mãe. Qual é o modelo mais próximo de feminilidade que ela deve ter? A sua mãe. E aí a gente tem que fazer a pergunta, como a mãe está vivendo essa feminilidade, tá? Ou ela está vivendo de maneira tão desleixada que isso causa uma ojeriza na criança, né, na menina, que ela vê, nossa, eu não quero ser que nem minha mãe. A minha mãe não é bonita. Quando ela tem lá pelos seus 9 anos, por aí, ela começa a se dar conta. Porque quando são pequenos, a mãe é linda, independente de qualquer coisa. Mas depois ela cresce e ela vai criando o senso crítico, vai amadurecendo e ela começa a perceber, ó, minha mãe, ela está desleixada, minha mãe não se cuida e eu não quero ser assim. E aí ocorre o excesso, tá? Não que a mãe vai ser exatamente a culpada disso aí, mas ela vai ser a culpada de não guiar esta menina. Ainda que a mãe, por um problema ou outro, esteja desleixada, né? Mas se ela não guiar, ela não souber guiar esta criança e conduzi-la para o melhor, ela com certeza, a criança vai decorrer, né, num outro parâmetro. E o outro extremo é aquela mãe que vive em função da futilidade, da vaidade. E quando eu falo vaidade, eu não estou falando da vaidade que as pessoas falam que a vaidade é um vício, né? É um problema, é um pecado. Eu estou falando da vaidade, não estou falando daquela vaidade que é do autocuidado, estou falando daquele pecado mesmo, da mulher que vive em função só da aparência, do físico, do estético e que lhe falta algo, tá? Então, o que acontece? Aí essa menina, tá, já tá nesse universo, nessa cultura, digamos assim, nesse mundo de que é ótimo, ok, vou seguir assim porque o meu universo é esse, a minha cultura é essa, de mãe que tem amigas que só falam sobre cirurgia plástica, sobre a maquiagem do dia, sobre a roupa, sobre, né? E eu não sou, deixando bem claro, não sou nem um pouquinho contra a mulher se cuidar e fazer uma maquiagem, andar arrumada, muito pelo contrário, eu acho ótimo isso. O problema está o excesso e viver nisso como se isso fosse um fim em si próprio, um objetivo de vida, tá? Então, o que está faltando? Em primeiro lugar, está faltando um cuidado com a nossa infância, de um modo geral. E aqui eu estou falando para as meninas e mães de meninas. Que cuidado é esse que tem que ter com a nossa infância? Que cuidado é esse que nós temos que ter com as nossas meninas? Bem, em primeiro lugar, criança tem que ser criança, tá? Eu não sou aquelas radicais de tirar totalmente a tela e tal, mas
Se possível e consegue tirar, ótimo. Se não, eventualmente, guiado, ok, né? O uso de telas, ok. Mas vendo bem o que, que vai usar, o que, que vai colocar e sempre orientando e conversando. Ah, tu acha que é certo, né? Conversa com seus filhos, vê junto com eles. Ou orienta e diz, vê o que, que eles pensam sobre o que eles assistiram, perguntem e conversem e direcionem. Esse é o nosso papel. O nosso papel de mãe é se desgastar, tá? É realmente se desgastar e às vezes, e muitas vezes, ser a chata da história. Não vai ver, não vai fazer, não vai sair pra unha pintada dessa cor pra rua, não vai botar esta roupa, tá? E não precisa também ser tão dura. Claro, existem maneiras e modos de falar, ok, existem... Eu posso falar de uma maneira mais suave, né? Eu posso falar tranquilamente, dizendo, ó, vamos botar esse vestido, é mais bonito. Até agora eu me recordei de um fato que aconteceu alguns anos atrás, quando eu morava... Uma das cidades que eu já morei nesse Rio Grande do Sul, não foi aqui nessa cidade que eu estou atualmente. E eu me choquei na época, eu tinha a Maria Antônia bem pequenininha, devia ter uns 3 anos de idade. E eu fui numa loja, e essa loja era um lojão que tinha tudo assim, né? Tinha muita coisa. E esse lojão tinha fantasias. E estava perto do carnaval. E chegou uma menininha, devia ter uns 10 anos de idade, e a menina olhou uma fantasia de princesa, toda cor-de-rosa, com flores, disse, é essa. E a mãe olhou pra ela e disse assim, ah não, minha filha, tu não tem, tu já tá com 10 anos nessa tua cara. Tu não tem mais idade pra botar essas coisinhas de princesa. Olha aqui, essa aqui da Brasileirinha. A Brasileirinha era de como se fosse uma jogadora de futebol, só que era um cropped amarelo com shortinho amarelo justinho. E aí, olha só que absurdo que essa mulher, tá, perdeu, né, roubando a inocência dessa menina. A menina querendo ser princesinha, querendo 10 anos de idade ainda, querendo ser criança, querendo viver a infância dela, e ela impondo uma roupa vulgar para a menina. Então, isso aí é o que está acabando com a infância, acabando com a inocência, acabando até com a pureza dessas meninas. Bem, e eu nem tô falando, nem vou entrar na questão de pedofilia, não vou entrar na questão dos homens como óleo, nem vou entrar, eu vou entrar nessa, quero conversar com vocês da infância mesmo, como guiar na infância essas meninas, porque realmente é assustador o jeito que nós estamos vendo as nossas meninas hoje, tá? Eu tenho aqui em casa 3 meninas, uma adolescente de 15, uma pré-adolescente que tem 11 anos e uma criança de 10 anos. E não é fácil educar, claro que não é. Ah, são todos perfeitos. Não, todos os dias a gente conversa, eu não sou perfeita, eu não posso dizer que tive a infância perfeita, mas a questão não é essa, a questão é que todos os dias é uma batalha que nós vamos travar e que nós devemos travar sim, para que se mantenha o bom senso, a pureza, a decência e principalmente a infância. Deixar a criança ter infância. Então eu estava falando para vocês da reprodução no mundo adulto. Se criou uma cultura alguns anos atrás de que não devia se dar panelinhas nem bonequinhas para as meninas. Porque isso daí é uma coisa que a sociedade instituiu e é algo que deve ser dado, então, para todos, para os meninos, para as meninas, porque, afinal de contas, a casa é de todo mundo mora lá, o filho é dos dois, os dois têm que cuidar. Só que esqueceram do instinto feminino, que é muito ligado, obviamente, ao instinto maternal, ao instinto do cuidado, ao instinto do lar, que é próprio das meninas. Aí vocês vão me dizer, mas Aline, nem todas as meninas gostam de brincar de bonequinho, panelinha. E eu vou dizer pra vocês, eu sei. Eu tive tudo. Das 3 meninas aqui em casa, eu tive uma que amava brincar, assim, de ser mamãe, de botar salto, coisa. Eu tenho uma que é muito moleca, que adorava pular em árvores e brincar com brincadeiras mais ativas, mais vigorosas. Mas a questão é que não dá pra gente ir nem tanto ao céu, nem tanto à terra, e também nem se omitir, tá?
Então, o que que eu fazia com aquela filha que é mais dada essas coisas da feminilidade, e que gosta da bonequinha, que gosta de batom, e que gosta da calça de onça, e que não sei o quê? O que que a gente faz? A gente cuida para que ela não seja fútil, né? Então a gente está sempre observando para que isso não seja demais, a gente puxa mais para baixo. Aquela filha que é mais moleca, que gosta de subir em árvore, que gosta de bicicleta, de bola, ok, mas também a gente cuida para que ela se feminilize um pouco mais, aí dá mais uma atenção para o cuidado pessoal, né? Não precisa ficar enchendo de laço, mas vamos hidratar o cabelo bonitinho, botar um brinquinho, leva ela para comprar um batonzinho, ó, escolhe, quer só o clarinho, vamos botar um clarinho, vai ser só com a mamãe, só tu e eu, vamos lá comprar um batonzinho para ti, tá? Então a gente percebe o filho com a sua individualidade e auxilia no seu crescimento. Assim a gente faz com as meninas nessa questão da feminilidade. A gente observa cada filho, por isso que é importante a mãe conhecer o seu filho, né? Conhecer a sua filha. E vai auxiliando aos poucos, assim, observando, lapidando no que ela precisa ser formada, instruindo, ajudando, auxiliando ela nessa questão da formação. Não precisa brigar, querer transformar a personalidade da filha em outra pessoa, uma caricatura, né? Que bom, Deus nos fez diferentes, que maravilha, tem mulheres que são mais ativas, mais molecas, tem mulheres que gostam mais dessas coisas de frescurinhas, e que bom, a questão não é modificar a personalidade, mas sim lapidar aonde eu estou vendo que há um exagero, porque onde há o exagero, o bom senso está no meio. Onde há o exagero, cabe a nós podar, cabe a nós guiar, cabe a nós dirigir para que esse exagero não se perpetue e não vingue. Bem, então como é que eu posso auxiliar essas meninas? Porque o que acontece? Sabe qual é a maior preocupação? Quando essa moça terminou esse vídeo em que ela contou do passo a passo dessa menina, sabe o que vai acontecer com essa menina quando tiver 16 anos de idade e que ela já é uma mulherona feita com 16 anos de idade, com muitas até já com silicones, com harmonizações faciais e unhas postiças e cílios falsos e cabelo pintado e tudo mais? Ela já é uma mulher pronta com 16 anos de idade exteriormente. Muitas delas acabam entrando em depressão, muitas delas acabam perdendo um sentido, encontram um vazio, porque elas pensam, nossa, eu já, imagina, 16 anos, tá linda, tá no auge, tá? Mas além disso, o que ela vai ser? Apenas um objeto ela se torna. Ela se torna alguém sem perspectiva, porque ela é só o exterior. Então, ela fica objetificada. Isso que às vezes é pauta feminista, de objetificação da mulher e tal, não acontece por a mulher exercer as suas atividades próprias da feminilidade, mas sim por exercer a futilidade em excesso, em demasia, em muito tempo. E aí o que acontece com essas meninas? Né? Elas perdem um sentido, elas não encontram um sentido. E aí elas começam a brincar, de trocar de namorado, né? De viver de sentimentos, viver de sentidos. Então um dia tá com um, não sentiu mais graça, e aí ela vai procurar outro, e isso dá um vazio dentro delas. Esse vazio, porque todos nós buscamos preencher algo no nosso coração. E quando encontramos, é uma felicidade muito grande. Mas até lá, há substratos que podem nos ajudar e que ajudam a formar os nossos jovens para quando eles atingirem a maturidade espiritual concreta de, nossa, eu quero buscar algo mais profundo, isso vai sustentá-los, isso vai ajudá-los. E como fazer isto? Em primeiro lugar, esses jovens, essas meninas, elas têm que ter alguns objetivos, começar a desenvolver alguns objetivos. Como antigamente faziam, e a gente se apoia na sabedoria dos antigos e despreza
os erros que os antigos cometiam, porque seres humanos são cheios de problemas durante sempre, né? Desde Adão e Eva, o pecado original. Então, o que a gente faz? A gente observa o que deu certo, ok, o que foi bom, e o que foi ruim, a gente vai desprezar. O que foi bom? A gente tem que ter a plena noção de que antigamente faziam sabiamente, as meninas faziam os bordados, ajudavam dentro de casa, aprendiam receitas, ajudavam a cuidar os pequenininhos. Os pequenos, de certa forma, eram as bonecas, porque elas brincavam com os irmãos menores, os priminhos, os vizinhos. Elas, no dia de chuva, ficavam em casa, elas ficavam fazendo projetinhos. Então, o que eu busco estimular aqui em casa? Como é que eu faço? Não sei se vou acertar 100%, mas eu busco fazer o seguinte. Eu tenho uma que gosta de construir coisas de sucata, então ela faz 1000 projetos de sucata e cola e tudo mais, e ok, ela tem um cantinho dela. Eu tenho outra filha que gosta mais de escrever, de fazer, recortar coisas, de ficar lendo. Ok, vamos incentivar isso, vamos dar livro para ela. Tem aquele livro Mulherzinhas, compramos, demos para ela. Jane Austen, apresentei, já tá uma moça, pode ler, etc, etc. Gosta de ajudar em casa, maravilha. Vai sujar minha cozinha, vai estragar, vai fazer um bolo solado, abatumado. Ok, uma vez, o que eu falo? Aprendeu, agora não faz mais assim, faz assado. Quer fazer um arroz para mãe? Nunca fiz, tá na hora de aprender, vamos lá, né? Tarefas. Não quero fazer, tem que ter tarefa, tem que ajudar em casa, porque isso é bom para elas, para o crescimento delas. E quando elas fazem alguma tarefa, eu tenho uma outra filha que ama fazer tudo que é tipo de projeto, já teve de costura, já teve de pintura, já teve de culinária, ok, vamos fazendo, vamos incentivando. Isso é bom, isso faz parte não só do crescimento, como desenvolve habilidades. Né? Isso gera dentro delas um sentimento de querer construir algo, de que se torna útil, esse sentido de utilidade, de que eu estou fazendo algo, de que eu estou construindo algo. O bordado, nossa, estou aprendendo, que bonito, consegui, estou melhorando. Crochê, tricô, ponto cruz, projetinho com sucata, ok, vou fazer um bolo, nossa, fiz um bolo, todo mundo gostou. Isso aí é uma coisa muito boa, muito bonita. Vai fazer sujeira, vai estragar não sei o quê, ok, faz parte, nós só aprendemos assim. Ela varreu ou não varreu direito, não tem problema, não critica, tá? Estimula, tem que fazer, todo mundo trabalha aqui dentro dessa casa, todo mundo tem que ajudar de alguma maneira, de acordo com a sua idade, com as suas capacidades, e vai fazer. E há a necessidade de se cobrar isso sim dentro de casa e de se incentivar essas pequenas habilidades manuais que elas podem desenvolver. Isso é muito rico, é muito bom e muito produtivo, tá? Então a gente tem que ter noção que uma mãe presente, ela vai guiar e vai inspirar, tá? Não deixar essas meninas viver nesse mundo de fantasia, de que só o exterior é que importa. O exterior importa, sim, importa, o exterior conta. É bom, eu dou aqueles brilhozinho labial para as pequenininhas, deixo pintar a unha em casa, não tem que estar saindo com aquela unha horrorosa, às vezes escapa, né? Quando eu vi fora, eu digo, não, vai chegar em casa, vamos tirar essa unha que tá feia, tá? E quando são pequenas, ok, o mundo da fantasia, mas sempre estimulando, buscando que elas vivam a infância, tá? Não permitam que roubem a infância da filha de vocês, não permitam isso, não permitam que vocês fiquem omissas e deixem que essas meninas rolem por aí, tá? Então a gente tem que buscar e resgatar a infância das meninas. Bem, vou encerrando essa live por aqui, tá? Já vou salvar, porque eu realmente quero que essa live fique gravada para vocês. Eu acho que ficou claro, tá? Problema,
a constatação, a solução, acho que ficou claro. E queria que vocês comentassem, me dissessem o que vocês acham. E a gente vai debatendo, vai conversando. Podemos gravar até uma aula para o YouTube, para o nosso canal. A gente tem o canal Aline e Rafael, o casal Brodbeck, tá? Procurem lá no YouTube, tem muita aula e a gente fala bastante sobre isso. E é um tema muito urgente, muito pertinente. E quem gostou também pode compartilhar, tá? Quem chegou mais pro final pode assistir, que vai ficar salvo, tá bom? Pode compartilhar quem gostou, pode comentar. E quem tem uma crítica também pode falar, porque através da crítica nós vamos crescendo. Nós vamos, Aline, eu tenho uma dúvida, não é bem uma crítica em si, mas uma dúvida. Tu falou em tal ponto, mas eu discordo em tal, porque eu queria saber tal coisa. E ok, maravilha. Vamos seguir conversando, vamos debatendo para o melhor, porque aquela mãe que se preocupa minimamente com a formação da sua filha já está sendo uma muito boa mãe, tá? Vamos adiante, vamos falar sim, abrir a nossa boca para proteger a nossa infância, proteger as nossas meninas, proteger a pureza das nossas meninas, é muito importante, tá? É uma luta, eu luto aqui na minha casa, eu sei que vocês lutam na de vocês, e vamos adiante levando essas nossas ideias, tá bom? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus.